Beleza. A gente tem uma hora e 10 aqui pela frente, dá para a gente acabar essa apresentação aqui, tá bom? Bom, então vamos lá nessa outra parte. O comecinho aqui é repetido, então vou passar direto. Aqui já vem a integração lavoura-pecuária, tá? É, quem gosta dessa área, tá? Eu recomendo que você busque na internet. Esse livro aí é de graça, da Embrapa, né? Tem uma série, 500 perguntas e 500 respostas, sobre as mais variadas práticas e técnicas e tal, né? Eu já baixei quase todos, vale a pena, né? É interessante. Bom, então aqui, essa fazenda aqui é a Santa Brígida, fica em Ipameri, né, Goiás, da Embrapa, né, quilômetro 110 de Goiânia, quem quiser ir lá. Mas é um evento anual que acontece lá, recebe milhares de pessoas. Você vê que os patrocinadores é tudo gente grande, né? É o governo, né? Embrapa, Singenta, John Deere, só essas coisas que a gente critica um pouquinho aqui, né? Essa aqui era a área quando começou, né? A área de Cerrado, é o patrocinador aqui, John Deere. E essa aqui é a área da fazenda, né? Então você vê que tem aqui reserva legal, um pasto de 42 hectares, outro de tal, 62, né? 22, 39, reserva legal, 68, 103, lavoura. Pasto, ou seja, aqui que estou mostrando isso aqui, né? Uma área total de 926, 185 de reserva permanente 55, área de estrada de ferro que corta ela, essa aqui, né? 15 hectares. Planejamento, tá, gente? Isso aqui eu, até hoje, sinceramente, eu fui numa meia dúzia de fazendas, todas de café, que tinha isso aqui. Tá? Que você chegava na propriedade, você via lá um outdoor mesmo, gleba 1, gleba 2, café tal, cultivar tal, plantado no dia tal, época de expectativa de colheita. Eu vi isso até hoje, acho que meia dúzia de fazendas, particular. Pesquisa eu já vi em várias, né? Mas particular, 6. Acho que eu conheço pelo menos umas 10 mil propriedades, né? Eu vi 6. Né? É insignificante. Bom, esse dia de campo que eu falei, que é o famoso, você vai lá, tem os pesquisadores da Embrapa, estão todos lá fazendo dia de campo. Um de solo, outro de gado, outro de soja, outro de milho, outro de não sei o quê. Né? É a integração lavoura, pecuária e floresta. É um projeto relativamente novo. Tá vendo aqui, já fui, né? Você fica sentado aqui, tá vendo debaixo de todo, né? Tem estações, né? Você assiste uma palestra aqui, daqui a pouco chega um trator com a carroça, você sobe naquela carroça e vai para outra estação, aí tem colheita, tem tudo, é um negócio muito organizado, né? E aqui você vê, ó, eucalipto, tá vendo? 3 fileiras de eucalipto, uma gramínea aqui embaixo e aqui milho. Depois daqui vai entrar o pasto, gramínea. Né? Essa menina aqui, com cara de menina bonita, que é bonita mesmo, ela que é a gestora disso tudo. Essa menina que é tão danada, daquelas que é bonitinha assim, mas veste uma bota, fala brava, é brava pra caramba lá, chapéu bonitinho, tá vendo? E dá conta do recado. Né? Dou o maior valor para ela, já tive o prazer, né, de conversar com ela umas 2 vezes, e acompanho o trabalho dela e tal. Então a base é essa aqui. Você tem um pasto ruim, um pasto degradado, improdutivo, né? Ou região de cerrado natural, a estrutura física é boa, mas a química é ruim. Né? Você entra fazendo isso aqui, não tem segredo. Né?
Ara, gradeia, corrige pH, faz adubação e entra com a cultura. Que cultura? A maioria faz soja e milho. Poderia ser feijão, né? Poderia ser só uma leguminosa. Se estiver muito ruim o solo, faz 2, 3 plantios com leguminosa para recuperar, né? Quebrar a rigidez, se tiver um solo compactado, né? Melhorar a estrutura do solo. Depois você entra, né? Quando já estiver melhor, você entra com milho e já planta a gramínea. Está aqui o passo formato. Pronto, você recuperou. Incorporou. Se a integração lavoura, pecuária, floresta, tem que ter árvore. Aí você planta a árvore do seu gosto, né? Eucalipto é muito utilizado pela serventia que tem dentro de uma propriedade, né? Mas eu conheço com várias outras culturas, né? Como aquele que a gente viu ali da Incapera aqui de Pacotuba, né? E as mais variadas, né? Aqui o girassol, né? Aqui o eucalipto e aqui, né? Várias vantagens, tá, gente? A madeira vai te dar lucro, vai fazer sombra para o gado. Tem um dado muito interessante de vários trabalhos que eu já vi. Aqui o eucalipto é mais adensado. Só que a população dele é a mesma que se fosse espaçado. Tá? É um experimento isso aqui. Entendeu? Aqui o espaçamento é 1 por 1. Normalmente você faz 3 por 1. Então a população aqui é até maior do que solteiro. E aqui é o pasto. Você vê que tem uma faixa de pasto, aqui embaixo muito pouco. Né? Embaixo de uma faixa lá. Eles têm experiência com uma fila, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 de eucalipto. Para ver a produtividade de matéria seca e a capacidade de suporte em cada uma dessas condições. O resultado de todas é surpreendente. Oi? Diga. Nesse ponto que o senhor tocou e agora, o senhor poderia dizer qual a densidade aí, plantas por hectare, e teve a melhor relação utilizando eucalipto e no caso a pecuária? Olha, eu não saberia te garantir de cabeça qual que foi, mas eu posso te garantir que todos, tanto com 2 filas, com 3 filas, com espaçamento de 2 por 1, com espaçamento de 3 por 1, espaçamento de 4 por 2, a produtividade do eucalipto foi superior do que quando é em monocultivo, e a capacidade de suporte da pastagem foi superior do que quando é em monocultivo. Em qualquer espaçamento. Agora, dizer qual que foi o ótimo, eu não tenho essa informação para te dar assim de cabeça, não. Mas que é muito fácil você conseguir. Tá? É só você entrar, digitar isso que eu falei, né? Santa Brígida, espaçamento, produtividade, que você vai achar esse detalhe. Tá? Acontece uma coisa, César. Quanto mais fechado o eucalipto, por exemplo, as árvores vão ser mais finas, porque vai ter sombra aqui dentro, né? Então a taxa fotossintética vai ser mais alta daqui. Se você planta 2 filas, por exemplo, só 2 filas de eucalipto, ela vai pegar sol dos 2 lados, então você vai ter tora mais grossa. Vamos supor que você quer produzir tora para sua propriedade para fazer prancha. Aí você não pode plantar desse jeito aqui. Tá? Então, tudo está muito relacionado com a finalidade que você quer na sua propriedade. Eu já vi uma aqui com paricá. Paricá é uma madeira da região norte. É nativa, ela cresce mais do que o eucalipto. Né? Ela tem característica, espécie pioneira, ela cresce mais do que o eucalipto. E é uma espécie nativa, né, da Amazônia. Eles fizeram experimento igual a esse aqui, Célio, utilizando 2 filas, 3 filas, 4 filas. E o paricá ele tem menos folha, ele deu resultado positivo em todos os sistemas também. Entendeu? Mas lá tinha uma que o cara queria para tora, ele queria tirar o paricá com 15 anos, para produzir madeira. Foi um sucesso, é um estudo de caso, assim, eu usava isso em aula presencial. São 2 vídeos, se você digitar no YouTube, você acha também do paricá. É só digitar lá paricá no YouTube. Digita paricá, região norte, Globo Rural. Vai aparecer lá. E tem vários outros. Né? Não tem só do Globo Rural, não. O que eu usava é do Globo Rural, mas tem vários outros. Né?
Então você vê que o gado, o conforto térmico hoje, gente, tem uma coisa assim para quem cria boi, eu não sei se alguém já mexeu com boi, quanto menos o boi andar, mais rápido ele vai engordar, porque é uma coisa óbvia. Se o boi anda muito, ele, além dele compactar o solo, ele andando, né, um boi de 600 quilos, cada perna, cada pisão, 150 kg força sobre uma área, vai compactar o solo. Se ele tem conforto térmico, ele não vai precisar gastar energia para regular a temperatura dele. Então, isso se converte em peso. Você atinge o peso de abate mais rápido, mais lucro para o produtor, mais boi por unidade diária, maior rentabilidade aqui para o produtor, maior diversidade, menos compactação, maior armazenamento de água, tá? Aqui que já começa a entrar aquela coisa que eu falei. Isso aqui pode ser usado para o pequeno também, tá, gente? Mas dificilmente você vai ver, por exemplo, um produtor que tem 2.000 hectares, e por lei não é proibido que se tenha, você viu que lá tem 500, 100.000, dele fazer a coisa igual a agricultura familiar da família quer. Ele não vai fazer aquilo ali. Mas pode fazer isso aqui. Vocês entenderam como que a gente está chegando num ponto assim? O que a gente queria para as zonas, para as áreas produtivas do Brasil, a gente está começando a chegar lá, né? Aqui está, ó, gado de leite. 2011, ó. As vaquinhas aqui. Todo mundo sabe que gado holandês, principalmente as pretas, as brancas sofrem menos, mas também, né? Vaca preta holandesa no sol é sinal de pouco leite, porque absorve muito calor, né? É um gado que, teoricamente, ele não foi feito para altas temperaturas. Então, você viu aqui a vaca deitada aqui, que ela está barriga cheia, tá vendo? Barriga cheia, essa aqui está comendo ainda uma lambida, tudo satisfeito. Essa aqui comendo um pouquinho. Essas aqui estão ruminando, estão fazendo o quê? Produzindo leite. E não estão gastando energia para procurar capim, né? Aqui, boi. Professor. Oi. Pode dizer. Permite uma observação, porque no início do semestre, na sua fala, o senhor é uma pessoa bem moderada com relação a tudo que acontece. O senhor não tem restrição nenhuma às espécies chamadas exóticas. Eu já observei isso há bastante tempo. Não. Desde que bem manejada, não. O conceito de espécie exótica. Né? Sim. Como? Sim. Não entendi, professor. Não. Sim, eu pensei que você estava falando. Não tem, não. O grande problema, César, qual que é o grande problema da espécie exótica? Se você tem uma área de APP, área de preservação permanente, você não pode plantar espécie exótica. Isso é uma lei e tem motivo, porque você tem que proteger a vegetação do seu bioma. Mas se você tem uma área produtiva, né, e você introduz uma espécie controlada, como é o caso do eucalipto. O eucalipto ele não se reproduz por semente, né? O pino já é mais complicado. Isso aqui cai semente pra caramba, ela não nasce, né? Se você quiser cortar, né, então você cortou, acabou, você pode recuperar isso aqui com espécie nativa. O problema, às vezes, é você introduzir espécies exóticas que são dominantes e que se reproduzem por semente. E em um local que não deveria ser. Entendeu? Mas se você utiliza isso aqui, você vê que a fazenda da Toca, que vocês viram aqueles vídeos, o próprio Altieri, como é que chama aquele que eu gosto muito, que está lá na Bahia? Já vi curso com ele, rapaz, é uma lenda ele. Ele é um europeu que... Ernest Gold, isso. O Ernest, ele usa muito eucalipto. Agora, ele nunca vai falar para você plantar 10 hectares de eucalipto. Você vai usar o eucalipto como? Fazer manejo. Você vai plantar uma linha. Pequeno produtor. Vai plantar 2 linhas de eucalipto aqui pertinho, tá vendo? Ó? Meio metro. Tá vendo que tem meio metro de um para o outro? Meio metro. 2 linhas. Pequeno produtor. Esse eucalipto não vai fazer sombra no pasto e vai crescer. O produtor não precisa de lenha, não precisa de madeira. Se não precisar, vende. É renda.
Entendeu? Isso aqui não vai prejudicar em nada. Agora, o cara pegar, para ele ter uma propriedade de 20 hectares, aconteceu muito ali na região de Aracruz. O cara tinha 20 hectares, fazia aquele contrato com a Aracruz Celulose e plantava 20 hectares de eucalipto. Aí que eu sou contra. Eu sou contra, então, o quê? Monocultivos extensivos. Agora, você pode criar boi nesse sistema aqui. Monocultivo, de certa forma aqui, que você vai ter duas culturas, nesse caso aqui, né? Eucalipto e pasto. Mas você pode fazer o rodízio, você pode produzir alimento aqui também. No pequeno produtor, o pequeno produtor aí já é outra história. Aí já é mais do que vocês viram da família Kerr. Entendeu? Isso aqui é uma solução que eu estou falando para grandes produtores. Eu morei muito tempo em Brasília. Então, é muito comum em Brasília a pessoa ter 2.000, 3.000 hectares, que não acontece aqui no Espírito Santo. Né? A pessoa que tem 2.000 hectares, é sonho você achar que ela vai trabalhar igual a família quer. Eu tenho consciência disso, eu tenho certeza disso. Você nunca vai conseguir fazer isso aí. Mas você vai conseguir provar para essa pessoa. Esse pessoal que é grande, eles querem saber de ganhar dinheiro. Isso é país capitalista. Você não tem como mudar isso aí. Não adianta tentar. Socialismo é um sonho. Né? O comunismo não deu certo, é uma desgraça, mas o socialismo é um sonho, que funciona bem em alguns países. Mas 90% do mundo hoje é capitalista. A base do capitalismo é o lucro. Agora, você pode ganhar dinheiro racionalizando. Tudo que a gente fala aqui em agroecologia, o foco nosso é mais pequeno produtor. Né? Vocês têm visto aí. Aqui eu estou mostrando algumas opções que tem para você fazer o grande começar a se preocupar com o meio ambiente. Né? Então a gente vê isso aqui, né? Depois vocês leiam com calma, né, essas questões, né? Estratégias. Vendo o que você faz para introduzir isso aqui. Né? Então tem várias. Né? Evolução de matéria orgânica. Isso aqui já é outra coisa, mas está dentro dessa lógica. Né? Manejo orgânico do solo. Isso aqui é lá na área que a minha orientada fez a tese dela, a Aline. Você vê que quando começou aqui no ano 90, tinha 1,7% de matéria orgânica. 9 anos depois, 2,64%, chegou aqui até 2,91%. Né? Utilizando plantio direto. Tá? Plantio direto. Teor de fósforo. Ó, no mesmo período. Magnésio. Aqui é cálcio e o azul, magnésio. Né? Então a gente vê pH, era 5 e pouco, 6,90. Você vê que dá uma alteraçãozinha, né, de um ano para o outro. Pode ser erro, até não significa que aconteceu isso aqui propriamente não, tá, gente? Antes que alguém me pergunte, fala assim, professor, por que esse ano que deu isso depois baixou? Pode ser erro. Por mais preciso que seja a análise de solo que você faz, isso aqui está dentro de uma margem, não chega nem a 10%, 3%, 4%. Né? O fato é você ver que aqui está tendo uma ascensão, né, 7,5 por 6,96, não tem diferença estatística também. Né? Então você vê que o pH ele responde. Esse aqui é o da Aline, que eu já mostrei para vocês, né, da minha orientada. Né? Ela fez tratamento aqui, ó. Sistema convencional sem palha, é o SC. Tá? Os outros todos são sistema orgânico. Olha o pH do sistema convencional. Olha os outros. Aqui tem casos extremos, vamos pegar o fósforo, que o fósforo eu diria que junto com o nitrogênio e o potássio são os mais limitantes para a produção, né? O fósforo no sistema convencional. Gente, se vocês entenderem isso aqui, vocês entendem 90% do que é agroecologia, dessa filosofia. O fósforo é um elemento crucial para as plantas. Você não produz nada sem fósforo. Né? NPK, mas vamos pegar o fósforo. Tem uma fase que o fósforo é o mais determinante que tem. Né? Os três são importantes.
menos médio que o outro. Os três são, mas o fósforo é. No sistema convencional, você tem isso aqui, ó. Mesmo adubando, tá, gente? Isso aqui. Significa que todo ano que você for plantar no sistema convencional, você vai ter que ir lá na empresa e comprar adubo, comprar fósforo, que varia de acordo com o dólar. A sua cultura, às vezes, não. Mas o adubo varia de acordo com o dólar. Você tem que comprar o herbicida tal, né, o defensivo tal. Olha aqui o nível de fósforo. Você vai precisar comprar fósforo aqui? Não. O experimento da Aline não adubou com 1 grama de fósforo. Por quê? Quem produziu o fósforo? O plantio direto e a adubação verde. A adubação verde, que é feita lá todo ano, produz esses alimentos, esses nutrientes aqui. Né? Então, se você pegar todos os índices aqui, quando você pega aqui saturação por base, por exemplo, que é fundamental. Aqui não estava ruim, não. 60 está bem ainda. Mas olha aqui. 91, 92. Né? Matéria orgânica. 5,5, 5,5, 5,1, 3,6. Aqui é muito acima da média ainda, não é ruim. É um solo aluvial esse aqui. Né? Quem conhece a área da Incapera ali de Venda Nova, do Martins ali, é isso aqui. Né? Então, isso aqui, para mim, foi decisivo. Então, se alguém falar que é ruim, eu mostro essa tabela para ele aqui e a pessoa nunca mais vai questionar. Né? Professor. Pode dizer. Professor, posso comentar sobre matéria orgânica? Pode, tranquilo. Veja bem, esse 3,6 aí do sistema convencional, aqui na região onde eu atuo, aqui eu trabalhei numa empresa de 2007 a 2013. Eu recebia amostra de solos toda semana e mandava para o laboratório. Então, assim, toda semana mesmo, eram 3, 4, 5 amostras. Certo. O 3,6 que está aí de matéria orgânica no sistema convencional, quando era encontrado aqui na região, estou falando de região de café conilon, em região de montanha com uso de herbicida. Sim. Quando encontrava um 3,6, eu ficava desconfiado. Esse cara acho que tirou no meio da mata. Você sabe qual era a média? 1,5. 1,5 é a matéria orgânica corriqueira na lavoura de café. Hein? Quem que está falando? Zé Carlos. Zé Carlos. Zé Carlos, foi ótimo você falar isso aí, né? Porque quem não é da área, às vezes, né, não entende muito isso aqui, não. Mas você está falando que a média, então, era 1,5. 1,5. Quando tinha 3, é porque o cara, assim, plantou lá numa várzea, igual você falou, uma terrinha mais gorda, mas a área de café nossa aqui de Conilon, na área montanhosa, que tem roundup todo dia, você sabe que o italiano gosta de lavoura limpa, né? Então, é 1,5. É 1,5. O fósforo sempre foi baixo, o potássio médio, tá entendendo? E por aí vai. Zinco também era deficiente, as plantas tinham problema de desenvolvimento do ápice da planta. E, aqui o zinco, 12,9, olha aqui no... Aqui está mais que dentro, porque não precisa de colocar zinco, não. Não é? E essa terra mais gorda, essa terra mais gorda aí de baixada, de matéria orgânica mais gorda, infelizmente tem nematóide também. Ih, que problema. E nematóide é difícil demais controlar, né? Mas que coisa difícil. Olha, então é muito bom você falar isso, porque comprova, né? Em áreas de produção, tá, gente? Que o Zé Carlos está falando, tá? E muitas amostras. Então, confirma isso aqui. Porque é uma coisa óbvia, gente. O solo descoberto, pegando sol, né, recebendo herbicida, vai oxidando a matéria orgânica, vai compactando. Gente, isso aí influencia em toda a produtividade, na durabilidade da lavoura de café. Né? Vai aparecer mais... Por exemplo, você quer ver aparecer ácaro e cochonilha em café, Zé Carlos? É o solo ir ficando compactado. À medida que o solo vai compactando, se você tiver déficit hídrico associado a alguma umidade, você vai ter problema de ácaro e vai ter problema de cochonilha. Não sei se acontecia lá. Aqui acontecia muito ácaro depois que aplicava o produto, me parece, na cochonilha, o produto químico. E aí vinha o ácido.
Exatamente, são associações. Né? Então, você vê que... Pode dizer. E foi se tornando resistente, porque o ácaro, ou você, na aplicação do químico, ou você detona ele de uma vez, ou se você tiver que fazer uma segunda aplicação, você vai ter que fazer 3, 4 e não vai resolver. Eu já atendi produtor no comércio em que eu era responsável técnico, que ele chegou lá pela terceira vez e eu não vendi o produto para ele. Eu não receitei. Eu mandei ele embora. Ele falou, eu vou comprar em outro lugar. Eu falei, mas você vai comprar, mas se você não resolveu uma vez... Por quê? Porque ele pegava uma receita de uma loja, aplicava em outra. Mas é um problema de manejo, né, professor? Antigamente o ácaro era de boleira. Agora nós estamos plantando café de metro em metro. Certo. Ácaro, se você fizer um manejo correto, até um determinado limite, você não precisa nem usar produto, né? Nenhum. Né? A planta suporta bem. Agora tem gente que vê lá meia dúzia de pé com ácaro, já sai pulverizando a lavoura inteira. Né? Então isso aí está muito relacionado com manejo. Né? Isso é muito importante. Né? Aqui eu gosto muito disso aqui, que está dentro disso aí que você falou, Zé Carlos. Só. À medida que você vai aumentando as aplicações, né, de pesticida e tal, ou aqui está no caso mostrando, à medida que você foi reduzindo o uso disso aí, né, você vai melhorando os níveis da biodiversidade do solo. Né? O manejo de agroecossistema, né, um sistema degradante que você tem, dentro disso que você falou, você provou isso aí, com matéria orgânica, com doença, com essa coisa toda, né? Para uma agricultura sustentável com baixo nível de aplicação de insumos. Está relacionado com manejo. Eu não vou dizer, tá, gente, que nunca vai aparecer nada numa lavoura, não, porque a agricultura, você pode estar certo que um dia vai dar doença. Né? Até o abacaxi, né, o João sabe, que abacaxi dá até na areia, da praia pegando onda do mar. Mas um dia aparece um fungo. Aparece. Isso aí, quem mexe com a agricultura sabe que você vai ter problema um dia. Né? Uma coisa que tem animado muito, tem aumentado muito os pleitos para pedido de registro de produto biológico na Anvisa. Você vê que está de 2009 a 2015. Né? Olha como que era 2009. Um foi atendido e 4 tiveram entrada. 2010, 11, 12. Quando chegou aqui em 2014, 44, e liberaram 16. Então, é uma coisa que está surgindo muito. Vocês vão ver naquele último vídeo que eu vou mandar semana que vem. Controle biológico, por exemplo, com insetos, vários, né, com vespa, tem o bicho mineiro, por exemplo, é a tese, quando for, eu vou mandar o convite para vocês, do Clebinho, né? Tem uma outra que eu participei também, que eu estou esquecendo quem foi, também está fazendo, são orientados do Elcio e dos anúncios lá de Castelo. Controle biológico. Opa, pode dizer. Bom, ainda tem insumo, pode dizer. Foi feito um trabalho, uma cadeia produtiva de várias frutas aqui no estado. Uhum. O primeiro resultado que foi do mamão. E um dado surpreendente foi isso é entrevista de produtos biológicos na cultura do mamão. Uma crescente, chegando dos entrevistados, 25% na cultura do mamão. Certo. É muito alto. Então, comprovou esse aumento. Beleza. Isso é bom demais, porque isso aí vai diminuir a dependência do produtor da indústria. Né? Os produtos biológicos eles são muito mais baratos e a maioria você pode produzir. Né? Você falou em ácaro, por exemplo, o Zé Carlos falou em ácaro agora mesmo. Né? Eu visitei um produtor lá em Alegre, ali em Rive. Dá para ir a pé se você estiver no instituto ali. Cláudio, o nome dele. São 2 irmãos, o outro eu esqueci, não é Cláudio. Ele estava produzindo lá biofertilizante
E a primeira água que ele tira depois de uma semana, ele pulveriza, estava tendo um ataque de ácaro vermelho lá. Ele pulveriza 100% de eficiência. É basicamente o quê? Fezes de vaca, urina de vaca, um pouquinho de enxofre, zero de resíduo. Zero de resíduo. Controla 100% do ácaro vermelho dele, com custo baixíssimo, gente. Custo baixíssimo. Né? Então, isso comprova, cresce muito. Produtos como esse aqui, olha, não estou fazendo propaganda não, é um exemplo, né? Você vê como que o solo que usou isso aqui, olha como que a raiz está ramificada, olha aqui como que a raiz está pobre, né? Por aí afora vai. Né? Natufert é uma empresa que compra bosta de galinha, né, lá em Santa Maria de Jetibá, faz o pré-processamento lá e depois leva para Ibatiba para produzir esse Natufert aqui, que nada mais é do que um composto, né? Não sei se alguém conhece essa empresa. Né? É fantástico os resultados que são produzidos. Aqui são experiências, por exemplo, relacionadas a essa menina aqui, deixa eu ver se tem foto dela, essa menina aqui, ó. Fazia doutorado lá, professor dela é amigo meu, orientador dela. Né? O que estava fazendo? Qual que era o objetivo aqui? Ela queria ver, eles queriam ver, né? Aqui braquiária, né? Do café. Ela colocou a palhada, roçou a braquiária, colocou a palhada seca, a própria roçadeira joga isso aqui, né? Vocês estão vendo que está aqui embaixo, ela está levantando para mostrar que tem umidade, né? Depois que jogou isso aqui, o que ela fez? Cobriu com um bidim branco, tá? Gente, se usar preto é problema, tá? Porque o preto absorve muito calor, ele aumenta até a temperatura, tem que ser branco. Está provado isso aí, tá? Tá vendo? Aqui, e irrigação por gotejamento, tá? Gente, quando você compara isso aqui com a testemunha, você não acredita, não. Tá? Eu só tenho dado do primeiro ano de produção, porque acabou a tese dela e, não sei, depois deve ter continuado, né? A UFLA é muito caprichosa nisso, ela pega um projeto desse, vai tocando aí a vida inteira, né? Então, por que aconteceu a maior produtividade? A gente não tem segredo. Capim, matéria orgânica, umidade, temperatura baixa, cobrir o solo, irrigação por gotejamento, é igual você deitar na beira da praia com a barraca, numa rede, com a mesinha do lado, alguém colocando cerveja e camarão do outro lado. Você vai reclamar de quê? Você está na zona de conforto. O pé de café está na zona de conforto. Ele tem nutriente aqui, fértil, irrigação, temperatura agradável, né? É lógico que ele produziu muito mais. Então, isso aqui, né, leiam isso aqui, está explicando um pouquinho, né? O nome dela é Dalise Toledo, né? Doutoranda lá da UFLA, tem toda a história dessa aqui, né? 20% de crescimento da planta, até 50%, dependendo do tratamento. Né? Então, você vê que os ganhos assim foram absurdos. Né? Isso aqui é onde eu ia fazer meu mestrado. Tá? Eu trabalhei nessa área, tem muitos dados aqui dessa área. Isso aqui é aquele caso, né, que o Zé Carlos falou aí, só que ele falou de café. Isso aqui ela é em Viçosa. Né? Aqui é uma nascente que eu trabalhei, são os dados que eu tenho, eu vou usar o resto da vida, né? Porque eu acompanhei desde o estabelecimento aqui até 10 anos depois. Né? Então, eu tenho dados aqui que eu colhi, né? Ninguém colheu, eu fiz, né? Eu, professor Valente orientando, e o Marco Antônio. Marco Antônio, professor Valente, escreveram aquele livro Conservação de Nascentes. Né? É o livro mais famoso que tem sobre recuperação de nascente. O professor Valente é uma das pessoas que eu mais admiro nessa parte de hidrologia, aprendi muito com ele, né? E ele é uma pessoa muito prática, ele não é teórico. Tem o Demétrios, por exemplo, que é o atual reitor da UFV, é até de Cachoeiro ele, gênio, né? Ele e o Pruski, 2 gênios, mas assim, tudo sofisticado, modelo, aquela coisa. O professor Valente, ele pega uma coisa que o Pruski e o Demétrios falam, fala assim, não, gente, vamos fazer um buraquinho aqui, porque vai fazer isso, aquilo ali, aí todo mundo entende, entendeu?
aprendi muita coisa prática com o professor Valente, né? Muita teoria com Pruski e Demetrius, fundamental, né? Os dois são fundamentais, mas aprendi coisas fundamentais. Então, isso aqui, o cara falava que era um pasto. Veja como é que isso aqui é pasto. Isso aqui é uma área degradada, né? Foi pasto um dia. Cadê a prática conservacionista aqui? Tem alguma coisa aqui? Nada. Isso aqui é boi que faz, tá, gente? Boi desce morro, sobe morro. Você matar um boi aqui é 6 anos, compactando o solo, e mais erosão, mais degradação, e mais... Isso aqui vai para a bacia do Rio Doce. Essa água aqui vai para São Bartolomeu, que vai parar lá em Ponte Nova, tá? Que é o Rio Doce já. Piranga, por enquanto, depois de Ponte Nova chama o Rio Doce, né? A nascente, todo mundo sabe que é isso aqui, né? Lá em cima, né? Recarga, aquela coisa toda, né? Vai infiltrando, né? E aqui a gente tem as equações que eu falo, demorar um pouquinho nisso aqui, porque é fundamental, embora eu vá falar isso aqui com bem mais detalhe lá em RAD, mas talvez tenha alguém aqui que não faça RAD, e é muito importante vocês entenderem isso aqui, para passar para o produtor rural, não é passar isso, não precisa passar fórmula para ele, mas explicar por que é importante você ter área de APP, né? E o que acontece? Bom, imagina que isso aqui é uma superfície de uma bacia. Qualquer uma. Pode ser ondulada, relevo acidentado, plana, é a superfície de uma bacia. Imagina uma microbacia para ficar fácil de você imaginar. Por exemplo, eu olhando aqui para fora agora, está chovendo. Tá? Está chovendo agora. Está chovendo. A água chega aqui na superfície. Como eu moro aqui em cidade, né, é asfalto e é mar. Né? Aqui na frente é mar chovendo molhado. Está dentro do mar, dentro do rio, não faz diferença nenhuma. A água que está caindo aqui no asfalto, tem umas partezinhas que é grama. Aqui está batendo na grama, né, uma parte vai ser evapotranspirada, né, e uma parte vai, aqui entrou na grama, vai descer, vai abastecer lençol. Aqui, no caso, nem vai chegar a ser lençol, porque é lençol, mas aqui já é influência do mar, né? Porque essa grama que eu estou vendo aqui está a 10 metros do mar, né? Então, ali já tem o lençol freático, aqui é 2 metros, né? Beira nível de mar, né? Beira de rio, tudo a mesma coisa, né? Bom, aqui cai no asfalto, ou aqui cai num solo compactado. Aqui não infiltra e aqui não evapotranspira, ela vai para onde? Ela vai formar enxurrada. Enxurrada é a mesma coisa que o ES, escoamento superficial, que é o que existe de mais danoso, é o que ninguém quer. Todo problema de degradação, todo problema de erosão, ele começa com enxurrada, né? Essa enxurrada, uma pequena parte ainda vai infiltrar lá na frente e tal, vai abastecer alguma nascente, e a maior parte vai para os cursos d'água, tá? Bom, então você quer recuperar uma área, como aqui o Marciano falou lá de Marilândia, né? O que você tem que fazer? Um lugar que está com muita enchente, Rive, Alegre, Castelo, Cachoeiro, você tem que conter as enxurradas. Então, existem 3 equações que explicam isso tudo que eu falei aqui, né, que eu uso lá na minha dissertação. Né? O que é F? F é a água infiltrada. O que vai ser a água que vai infiltrar aqui no solo? Vai ser a água da precipitação menos a água que se perdeu por escoamento superficial e menos a que se perdeu por evaporação direta, né? Então, choveu 100 milímetros, por exemplo. Né? Isso é para colocar número, né? Fantasia não. Choveu 100 milímetros. Aí escoou 80 milímetros. 100 menos 80, 20. Evaporou 5. Quanto que infiltrou? 15 milímetros. Então, F foi quanto? 15 milímetros. Tá? Agora, tem água de lençol, é essa que está aqui. É a que vai abastecer a nascente. O que interessa para a gente é a água de lençol. Tá? O que vai ser a água de lençol? Vai ser a água que infiltrou, menos a que foi transpirada pelas plantas, e menos aquela que se perdeu por escoamento subsuperficial.
É aquela que infiltrou, mas achou um impedimento lá, uma rocha, aflora a superfície. Isso aqui é muito comum você ver em local. Outro dia eu fui em Venda Nova, porque aqui eu não sei como coloca foto e tal, mas eu tenho um monte de foto que eu tirei assim. A gente vê a pedra chorando. Minha mãe gostava de falar isso. Olha lá a pedra chorando. O que é pedra chorando? É o escoamento subsuperficial. Que a água infiltrou, achou uma rocha e escorre. É só vocês olharem pedra, rocha, montanha, um dia depois da chuva, dando sol. Você vai ver a pedra chorando. A pedra chorando é o escoamento subsuperficial, tá bom? Então, se você pegou o que infiltrou, diminuir, vamos supor que infiltrou, quanto que a gente falou que infiltrou aqui? 15. Vamos supor que transpirou 5. 15 menos 5, 10. Vamos supor que se perdeu 2 por escoamento superficial. 10 menos 2, 8. Então, quanto que foi de água para o lençol efetivamente? 8 milímetros. Mas choveu 100, vocês lembram que choveu 100? Só chegou 8 no lençol. Bom, né? Evaporação potencial é evaporação direta mais a transpiração. Então, isso aqui, você conhecendo isso aqui, né, você vai falar assim, gente, mas qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? Onde que eu posso interferir? Imagine uma bacia hidrográfica como a lá de Castelo, do Rio Castelo. Você pode mudar a transpiração das plantas? Não. Você não pode convencer todo mundo a tirar as culturas que tem e plantar outra com a menor taxa evapotranspirométrica, por exemplo. Não existe isso. Né? A evaporação direta você pode mudar só se você tiver parceria com São Pedro. Né? Ou colocar uma sombrinha em cada pé de café. Não tem jeito, não. Evaporou, deu sol, vai evaporar mesmo. Isso não tem jeito. Escoamento superficial, subsuperficial. Bom, você pode. Você pega uma escavadeira, sai quebrando tudo que tem lá e tal. Você vai gastar 1 milhão num terreno que vale 50 mil. Então não pode. Né? A transpiração a gente já falou que não pode. Você quer aumentar... Né? Para você aumentar a água de lençol, você tem que aumentar a água infiltrada, porque esse aqui você não tem jeito de mudar, esse aqui você não tem jeito de mudar, esse aqui você não tem jeito de mudar, esse aqui eu bebo dele, né? Então você tem que aumentar esse aqui. Aumentando esse, você vai aumentar esse. Tá. Então vamos passar para a equação desse aqui. Você pode fazer chover mais? Não. Você pode ter dança da chuva do índio, pode ter parceria com São Pedro, Jesus Cristo, Deus Nosso Senhor e tal, mas olha, dificilmente ele vai te atender. O que vai chover é o que tem que chover mesmo. Tá? A evaporação direta a gente já falou que não tem jeito. Sabe de tudo isso aqui, o que sobra para você fazer? A reduzir o escoamento superficial, que é a enxurrada. Então, resumindo, gente, todas as práticas conservacionistas de solo, no fundo, elas querem reduzir o escoamento superficial ou a enxurrada. Então, tudo isso que a gente falou de práticas conservacionistas, adubação verde, plantio direto, terraço, plantio em nível, plantio em faixa, barraginha, coxinho, quer fazer o que isso aí? Reduzir o escoamento superficial. Porque você reduzindo ele, você vai aumentar F. Aumentando F, você aumenta a água de lençol. Pronto. Essas aqui, equações simples, visíveis, óbvias, e é isso aqui que a gente deixa, tá bom? Você entende isso aqui? Essas equações elas foram muito bem vistas também na matéria de conservação de água e solo do professor Jefferson. Foi bem bacana. É que os meninos, acho que eles não fizeram ainda. Não. É porque você já está lá na frente, né, João? Mas beleza. Quem quiser fazer uma matéria bem legal, de quem tiver interessado, uma matéria bem legal, professor Jefferson. Além de que o Jefferson é uma moça, né? Eu nunca vi tão educado assim. Sensacional. É uma pessoa que eu tenho admiração profunda. É muito bom, muito didático, né? Muito calmo, muito humano, né? É a cara da agroecologia, eu falo com ele. Sim, ele é perfeito mesmo. Bom, então essas equações são isso, você viu? Oi? Diga. Só para ilustrar aí números, tem um trabalho, que eu tenho um trabalho aqui, tem 2 trabalhos. Numa condição ideal, o máximo de água de chuva
que você consegue colocar no lençol freático é 23%. Sim. Hoje na nossa região, em nível de degradação, é apenas 8% que você abastece um lençol freático. Tem esses dois trabalhos, esse 8% é de Viçosa e esses 23% é de São Paulo, Piracicaba, entendeu? Então, a gente pensar bem, é muito pouca água se a gente não conservar ela para abastecer lençol freático. Você pega 8%, Zé Carlos, você pensa bem, o normal da nossa região aqui é 1.000 milímetros, né? 8% seria 80 milímetros, que é muito pouco, né? Por isso que você está vendo muita nascente secando. Isso aí. Você não consegue recarregar o lençol. Se você não recarrega o lençol, as nascentes vão secar, né? Bacana esse dado. Eu costumo dizer que você tem isso publicado em algum lugar, Zé Carlos? Na Viçosa, eu posso te mandar ele. Se você tiver, você manda para mim. E os 23%, te mando. E os manda para mim. Acaba que eu vou achar o livro e vou te mandar também. Está no livro. O de 8% é mais fácil, que está numa apresentação. Tá. Sei que questão de água é uma equação matemática, do jeito que está aí mesmo. Se você não entender a equação matemática, você não entende a questão de conservação. Você falou uma coisa boa. É por isso que eu falo, o produtor rural, gente, o nosso produtor rural é muito simples, né? Eu conheço produtor rural, assim, eu fui produtor rural, sou filho de produtor rural, né? Em Castelo eu convivia com produtor rural, fui diretor de cooperativa há 8 anos, sindicato a vida inteira e tal. O produtor rural é muito simples. Isso aqui que eu falei para vocês, que vocês entendem brincando, eu nunca vou falar para um produtor rural, porque ele não vai entender. É besteira se falar isso aqui para o produtor rural, né? Você tem que falar de outro jeito, é claro, né? Mostrando aquela coisa toda. Agora, isso aqui, olha, você entende para vocês, né? Isso aqui é uma radiografia do solo. Imagina um bolo, né? Um bolo. Você vai lá, tira uma fatia. Você quer saber o que tem de recheio no bolo. Aí você vê, por exemplo, um bolo tem 3 camadas, uma camada lá em cima, a cobertura tal, depois tem a faixa de não sei o que, depois tem chocolate, depois tem isso, tem aquilo. Você está olhando aquela fatia que você tirou, a radiografia do bolo. Só depois que você cortou que você vai saber o que tem lá. O solo é isso aqui. Deixa eu voltar. Então, aqui em cima você tem isso. Rio, lago aqui, tem aqui cultura, né? Fruta, café, seja o que for, pasto. Essa aqui é a zona do solo. É onde que as raízes da planta ficam. Então, choveu, por exemplo, né? As plantas começam a absorver uma parte, que vai transformar em matéria verde, depois matéria seca, e vai uma parte evapotranspirar. A árvore, por exemplo, evapotranspira em torno de 4 milímetros por dia, uma média, né? 4 milímetros por dia são 40 mil litros por hectare, dia, tá? Então, essa é a zona do solo. Essa zona intermediária aqui, a gente chama de zona de percolação. Depois que ela caiu aqui, saiu da fora de alcance, essa água aqui vai descendo, né? É o que a gente chama de zona não saturada, vai descendo, vai lentamente, tá, gente? A água, ela desce muito lentamente mesmo, né? Depois de um certo ponto, aqui é rápido, tá? Aqui é rápido. O solo e tal, mexeu, arou, gradeou, então tem muita matéria orgânica. Depois aqui, ela desce muito lento, às vezes é 1 centímetro por dia e vai aprofundando, às vezes é meio centímetro, é muito lento para ela chegar lá no lençol. Aí depois tem a zona de saturação, região capilar, tá vendo? A zona de saturação aqui, né? Até você chegar aqui, que é o lençol freático. Aqui é água mesmo, água subterrânea, né? Então, aqui que você quer que essa água de chuva, que a gente falou, chegue para abastecer o lençol. Se você recarregar isso aqui, você vai ter rios, vai ter nascentes com vazão permanente, você não vai ter ração nascente de fluxo intermitente, que é sim, não, choveu, tem, parou, para, tal, não. E vai ter rios com vazão média,
mais constante. Porque o que está acontecendo com os nossos rios aqui do Espírito Santo? Todos. Você tem a vazão máxima subindo, que é em decorrência disso que a gente falou. Compactação do solo, solos muito impermeabilizados, chove, desce tudo para o rio. O rio sobe muito, então vazão máximas crescendo. Como não infiltra, você vai ter as vazões mínimas cada vez diminuindo mais. Diminuindo. Daqui a pouco tem rio aí que vai secar. Já tem rio que seca. Né? Santa Teresa lá tem rio que secou. Há uns anos aí atrás. Santa Leopoldina também. Né? Rio que nunca tinha secado, secou. Maurício. Oi? Pode falar. Tem o nosso amigo Zé Carlos, né, que está lá no Santa Teresa. Mas por eu ter trabalhado lá há um tempo, a gente tem uma área lá na escola de plantio de milho, né? E em algum momento do ano, aquele rio já está se tornando intermitente, o rio Santa Maria. Isso, esse que eu queria lembrar, eu tinha esquecido o nome. Ele já está se tornando um rio intermitente. Então, assim, é muito sério, né? O principal é o principal rio de lá, né? Santa Maria. O principal rio que a gente tem ali, né, naquele vale, ele já está se tornando intermitente. Pois é, você pensa bem. Está relacionado com isso aqui, né? Então, você veja bem, uma cidade daquela tem um rio intermitente. E tudo que acontece, gente, é isso aqui. Olha. Isso aqui é o perfil do solo. Né? Aqui tem o divisor de lençol freático, aqui tem um aquífero livre, ou aquífero não confinado, né? Choveu, dependendo aqui, água onde está e tal. Aqui tem uma camada confinada. Aqui tem um aquífero confinado. Aqui que é o poço artesiano, que vocês já ouviram falar, no aquífero confinado. Né? Você pega aqui a cavadeira, vem aquele cara, fura a rocha, chega aqui. Vai variar. Né? Tem aquífero confinado aqui num lugar que eu tenho uns lotes aqui, não tem água da empresa lá, o pessoal está construindo lá e fazendo poço. Eles estão achando o aquífero artesiano na faixa de 30 a 40 metros, dependendo a formação. Tem lugar que é 20 metros, tem lugar que onde eu morava lá em Brasília era 170 metros. Tá? Era caro você fazer um poço lá, mas tinha que fazer, porque não tinha água de cidade, né? Tinha só água de poço, uns 6 poços lá. Tá. Então é isso aqui. Né? Então uma água de chuva que está aqui, para ela chegar aqui embaixo, né, a base do sistema e tal, ela pode demorar anos, gente. Anos. Tá? Você imagina bem um lençol desse aqui, uma base dessa aqui, que tiver, por exemplo, a 150 metros de profundidade. Né? A um certo ponto aqui, a água caminha, às vezes, 1 centímetro por mês. Né? Tem lençol, já tem casos extremos, que chegaram à conclusão que o lençol, para se recarregar, em região que chove muito, 100 anos. 100 anos para você fazer a recarga de lençol. Né? O que está acontecendo no México? A cidade do México, vocês sabem que é uma das cidades mais populosas do mundo. Né, lá, eu li muito outro dia que eu estava escrevendo sobre isso, né, quando os espanhóis chegaram, né, para você chegar onde é a capital hoje, tinha que atravessar de barco, né, que tinha um lago enorme lá. Esse lago era o lençol, igual acontece em Ribeirão, formando lagos. Né? A cidade foi crescendo, e o pessoal tirando água. Hoje esse lago já desapareceu há muitos anos, porque secou, até fizeram cidade lá dentro. Né, onde que era o lago, cheio de casa hoje. E o lençol lá já chegou a 120 metros de profundidade. Então, para abastecer a cidade do México hoje, que é uma das maiores do mundo, você tem que pegar água a 120 metros de profundidade. Vai chegar uma hora que vai acabar. Por quê? Porque não tem jeito de você recarregar mais. Né? Foi impermeabilizando o solo. A população cresceu muito, a demanda de água é maior do que a água que está sendo recarregada. Então, isso aí é básico. Né? Você pode resolver isso, né? Eu falo assim, isso aqui foi o senhor que trabalhou para a gente lá, no experimento, um aradinho desse aqui, da Iveca, você marca a linha em nível, 2 boizinhos, pode ser um burro, uma mula, e vai fazendo curva de nível. Isso aqui é aquela área que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se tem ela aqui de novo. Você lembra aquele morro que eu falei que o cara falou que era pasto? Ele morava aqui.
Isso aqui foi o trabalho que a gente fez. Essas curvas de nível aqui, fui eu e o Marco Antônio que fizemos, né? A tese era dele, mas eu estava querendo aprender na época, isso aqui era 1999. Né? Primeira vez que eu fiz aqui de uma forma técnica dentro, tem 22 anos, né? Então você veja bem, né? A gente entrou no meio daquele trem que estava igual, isso aqui tudo degradado, cheio de valetas, fizemos uma curva de nível, né? Aí veio esse senhor aqui com 2 boizinhos, fez isso aqui, ó. Terraço de base estreita, tá? E não deu para a gente fazer tudo que a gente queria fazer, mas já cercou, tá vendo a cerca aqui? O boi já não estava entrando mais aqui. Plantamos árvores, algumas nasceram sozinhas, né? Plantamos aqui 37 espécies de árvore. Me surpreendeu que a araucária, aquele pinheiro brasileiro, foi que teve o melhor desempenho técnico, coeficiente técnico, você acredita? Umas coisas doidas, né? O Viçosa é meio frio, né? Esse lugar aqui tem 900 metros de altitude, ajudou, né? A gente achou que ia ser IP, que ia ser tal, não, a araucária foi que teve o melhor desenvolvimento, para surpresa geral de todo mundo que na época entendia. Eu entendia pouco na época isso aqui, né? Isso aqui está mostrando o que aconteceu. Né? Isso aqui é o mesmo lugar, tá, gente? Aqui na época de seca e aqui quando começou a chover, tá? Tirada do mesmo ângulo, tá? O que aconteceu isso aqui? Isso aqui, gente, se chama o terraço de base estreita, com algumas interrupções. Né? Para que você faz? Para você aumentar o tempo de concentração, que é o termo técnico que se usa. O tempo de concentração da água de chuva na área onde ela foi precipitada. Se não tivesse esse terraço aqui, eu falo que essa água aqui já estava lá no Rio Doce. Né? Quando chove muito, a velocidade da água do rio aumenta, né? Então, rapidinho, né? 15 km por hora, 10 km por hora, né? Daqui lá no Piranga é 60 km, em 4, 5, 6 horas, essa água ia estar lá. Uma semana ia estar chegando aqui no Espírito Santo, né? Mas ela está lá. Essa água aqui, essa foto foi tirada 3 horas depois da última chuva, tá? Então, para onde que foi essa água aqui? Para o lençol, gente. Ela entrou terra abaixo. Ela fez aquele movimento que a gente mostrou aqui, ó. Ela entrou aqui. Você fez um terraço aqui. Essa água aqui ia descer aqui, ia lá para o rio. Não foi. Ficou parada aqui. Aumentou o tempo de concentração, que a gente fala. Ficou aqui. E o caminho dela, é lógico, uma parte evapora, né? Mas a maior parte infiltra. Tá? Então, resumindo, é isso aí. Para isso que você faz terraço, né? Sem dizer para você quebrar a velocidade da água. Isso aqui foi lá também. Isso aqui, gente, essa foto eu tirei com aquelas máquinas Kodak de filme de rolo. Vocês lembram daquela máquina? E aí, mais velho um pouquinho aí, lembra. O pessoal novo nem sabe que existia esse trem. Você comprava aquele filme, era caro, aí a gente, para economizar, comprava só o de 12 poses. De 24, quando melhorava a situação financeira. E 36 era rico para comprar, que era o máximo que tinha, né? Era um rolinho, você pegava, abria a máquina, esticava aquele rolinho, punha a máquina lá. Se você prendesse, às vezes prendia errado, perdia tudo, não tirava nem uma foto. Conheço bem isso. Depois você tirava. Eu tenho muito caso engraçado para contar de foto que eu não tirei. Que me matou de raiva, eu não esqueço nunca disso aí. Então é isso aqui, tá vendo? Isso aqui foi feito no braço. O ladrão... Olha detalhe, tá? Eu não estou querendo ensinar lá em rádio, que a gente vai ver isso com detalhe. O ladrão, ele tem que ficar nunca em cima da terra que você movimentou. Que terra que é essa aqui, que você tirou do buraco? Você fez o buraco. Essa terra que você tirou do buraco virou a barragem. Mas onde você vai fazer o ladrão da barragem? É nela mesmo? Não, tem que ser em terreno firme. Porque se você fizer em cima dela, vai romper no primeiro dia, na primeira chuva, né? Fez aqui. Aí o excesso de água vai para essa aqui, outro ladrão. Aí tem outra aqui, tá vendo? Você faz nas partes côncavas. É lógico, não vai fazer em rio, não pode fazer em córrego, né? Não pode fazer em vossoroca. Você tem que fazer num lugar firme que passa o maior volume de água. Essa água aqui, cada uma cabia em torno de 6 a 15 mil litros de água, tá? Cada chuva que dava enchia. Vamos pegar uma de 15 mil, né? Infiltrava, por exemplo, 15 mil litros, aí chovia de novo mais 15 mil,
mais 15 mil, faz isso em 2.000 barraginhas, para você ver o volume que vai dar. Isso aí que o Zé Carlos falou, de 8%, 23%, se você fizesse uma coisa assim estupenda, você ia aumentar muito, né? Muito isso aí, tá? Deixa eu ver quanto falta aqui, porque eu não sei aonde que eu estou. Esse aqui, tá. Não vai dar tempo para acabar, mas vai dar quase dar. Eu vou ver se eu for aqui. Bom, o que seria uma área ótima? Né? Isso aqui é plantadores de água, aquele projeto tradicional, né? Lá de Alegre, começou. Então, você tem isso aqui. Ó. Uma área, como é que deveria ser? Você planta, né? Terraço em curva de nível, né? A chuva desce nesse sentido, né? Caixas secas, né? Que tem estrada, caixa seca perto da estrada para proteger a estrada, né? Aqui terraço de base larga, de base estreita, a diversidade e tal. Né? O objetivo é isso aqui que a gente falou. Né? Tá enxurrada, reduzir erosão, reduzir soramento, aumentar a infiltração e tal. Né? Então, isso aqui é a lógica. Aqui, olha aqui uma propriedade grande, essa foto que eu peguei de internet, tá? É daquele projeto do Cordoval, do Luciano Cordoval, lá de Sete Lagoas, da Embrapa, Sorgo e Milho, né? Esse aqui é o projeto dele, tá vendo? Várias barraginhas interligadas, né? Olha o tanto de água que tem, que coisa linda isso aqui. A boiada passando aqui, no meio do pasto, tá vendo? Fantástico. Aqui, uma lavoura de café, né? Uma caixa seca aqui, olha, tá vendo? Conservando a estrada e infiltrando no solo. Eu tenho uma orientada, a Andresa, da cafeicultura, ela defendeu a TCC dela agora, acho que foi em março, né? Nós fizemos, muito interessante, se alguém quiser me peça que eu mando a TCC dela, pequena, 50, 60 páginas. A gente escolheu 5 caixas secas e selecionamos 100 pés de café, tá? E foi medida, deu um trabalho desgraçado. A menina fez um trabalho, na verdade, 150 pés de café. Ela colheu o café, o café de cada pé e mediu. Então, essa árvore aqui, por exemplo, era a árvore 1. Mediu o café dela. Essa aqui, a árvore 2, mediu o café. Essa aqui é a 3. E foi entrando para dentro, se afastando do negócio aqui. Gente, os pés de café que estavam perto, na zona de influência da barraginha, tem alguns que produziram 5 vezes mais do que o que está lá para dentro. Na média, produziram 2,7 vezes mais. Então, isso aí é uma coisa que eu queria fazer, tá? O Zé Carlos, Marciano, o pessoal que mexe com café, a Bruna, que está mexendo agora, que eu ouvia dizer, mas eu falei assim, não, eu quero eu fazer. Aí eu orientei ela, ela me pediu, né? Foi fantástico o trabalho. Tem um outro menino que ajudou, fantástico, né? Foi a co-orientação. Quem participou da banca foi o Pelúzio, que é uma pessoa que eu gosto muito, entende muito de café, e o Jefferson, né? Que o João Paulo falou dele agora, né? Ficou show. Para mim, ficou definitivamente comprovado. Eu uso isso aí para quem quiser provar, falar que não. Aumenta a produtividade demais da conta, né? Aqui uma lavourinha lá perto de Sete Lagoas, uma pastagem cheia de terraço, tá vendo? A água vem descendo aqui, ela vai chegar aqui embaixo? Lógico que não, ela vai parar aqui. E a que chove aqui? Para aqui. E a que chove aqui? Para aqui. É uma coisa assim, né? Ó. Talude de contenção. Talude de contenção ele tem 2 finalidades, tá? Essa mão aqui é do Newton lá da Jaqueira. Esse aqui é o Newton lá da Jaqueira, né? Aqui uma área de brejo, né? Eles colocaram aqui bambu. Eu usava isso para drenar a área alagada lá no Cefete de Rio Pomba, fiz muito isso, eu tenho registro também, muito interessante, né? Você faz uma valeta, vamos supor que você tem um lugar que está tendo água encharcando no lugar que não devia estar, né? Você quer fazer um rebaixamento de lençol, que a gente fala, vamos supor que você quer rebaixar meio metro. Você faz uma valeta em torno, ou algum lugar próximo, de meio metro. No fundo da valeta que você fez, você põe o quê? Bambu. Usa aquele bambu grosso, que a vida dele útil é maior, né? Em cima do bambu você coloca plástico, não precisa ser plástico novo, pode ser plástico velho, e em cima do plástico você coloca brita.
e cobre tudo com terra, planta capim de novo, tá, isso vai ficar enterrado. Então, aquela água que está lá, ela vai ficar, ela vai descer quanto? Meio metro. Ah, você quer que desce 1 metro, você faz 1 metro, né? E aqui, olha, nesse contexto que ele queria, talude de contenção, ele queria reter a água. Então, o que ele fez? Ele fez isso aqui. Em cima dessas aqui, ó, ele colocou o quê? Camalhões. Então, a água ficava aqui, os camalhões. A água ficando aqui, ela ia fazer o quê? Ia infiltrar no solo. Essa água aqui, se não fosse ter feito isso, ela estava onde? Ah, estava lá em Cachoeira, estava na Barra do Itapimirim há muito tempo, né? É uma mão, a palma aberta dele explica isso aqui. O que você fez? Você prendeu a água aqui. Você pode usar isso para piscicultura, se você quiser, para aquicultura, para boi bebê e para recarregar lençol. Né? É uma invenção. Coxinhos, por aquelas fotos que o Guilherme mostrou, isso aqui é de lá, tá? De Atílio Viváqua, tá? Olha aqui, coxinhos, né? Esse aqui fez lá no meio do café, tá vendo? A água desceu daqui e parou aqui, gente. Daqui ela vai para onde? Só tem um caminho para ir para baixo. Vai evaporar um pouquinho, é lógico, né? O sol apareceu, evapora um pouquinho. Mas o resto vai infiltrar, vai recarregar lençol, né? E os benefícios, esse pé de café aqui, por exemplo, se você medir a produtividade dele ao longo dos anos, cada ano que passar ele vai produzir mais. No caso da minha aluna, que fez um trabalho certinho, bem orientado, medido, pesado, 2,7 vezes mais a produtividade, tá? Então, se o cara ia colher, por exemplo, 30 sacos de café, ele vai colher 80 e poucas sacas de café. Né? Põe em dinheiro isso aí que você vai ver. E a conservação do solo. Eu estou pensando em conservação do solo, mas estou pensando também em lucro para o produtor. O pequeno produtor tem que ganhar dinheiro, senão ele vai embora. Vai virar pedreiro na cidade, balconista, qualquer coisa. Né? Aqui, essa foto aqui é do meu grande amigo, professor Antônio de Matos, que infelizmente faleceu esse ano, cara. Da minha idade, ele estava sendo coordenador do curso de Engenharia Ambiental da UFMG, cara brilhante, brilhante, brilhante. Ele foi orientador da Paola, que é casada com o Gustavo, que é professor lá em Santa Teresa, no IFE. A Paola chorou no dia que ele morreu. Mas morreu assim, sabe quando a pessoa morre antes da hora? Ele morreu antes da hora. Daqui é experimento dele, a Paola estudou aqui. Ó. A Paola trabalha muito com isso aqui, aprendeu lá com ele, na mesma área. Né? Eu fiz 2 disciplinas dele, aprendi muito. Então, isso aqui é o quê? Efluente, tratamento de despolpa de café. Você fez isso aqui, que é um coxinho grande, aqui é lavoura de café, tá vendo? O que tem aqui? Aqui tem potássio, tem nitrogênio, tem fósforo, tem zinco, tem boro, tem tudo. Isso aqui vai infiltrar e vai irrigar. Vai irrigar o café, vai fertilizar o café, né? Então, é uma outra forma. Ah, como é que acontece quando você faz uma série disso no solo? Né? Imagina isso aqui, uma encosta larga. Que encosta larga é isso aqui? Vamos voltar aqui só para vocês, para quem não é muito da área. Imagina isso aqui. Né? Aí você faz um corte aqui para ver o que está acontecendo. Tá? Foi isso que foi feito. Tá? É isso aqui. Né? Então, aquela água que parou ali, ela vai fazer o quê? Ela vai infiltrar. Vai infiltrando. Aqui, por exemplo, está o lençol. Você sabe o que está acontecendo? Tem até um de vocês, quem foi que escreveu o artigo junto comigo, que já vai sair nesse livro aqui agora. Com o tempo, o nível do lençol, que era isso aqui, ele vai subindo. Ele vai subindo. Então, muita gente está plantando culturas que não podia plantar em região seca, nessa região aqui em torno. O capim aqui vai ficar mais verde. Se for o café vai ficar mais produtivo e você vai ter o que a gente chama de ascensão do lençol freático. Elevação em função do acúmulo de água. Porque essa água aqui não existia, gente. Essa caixa d'água aqui você criou. Que antes chovia, ela ia embora. Agora você criou. Você está criando um estoque de água. Né? Então vai ter a ascensão do lençol. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? Uma área de pastagem degradada que o cara fez aqui, um monte de terraço. A ideia é essa, né? Você aumentar a água de infiltração para reduzir o escoamento. Essa foto aqui eu tirei
estava no avião chegando em Brasília. Eu achei bonito. A máquina não era tão boa, não, mas dá para a gente ter uma ideia, tá vendo? Tem nível que é pastagem. Tá vendo? Chegando em Brasília ali, o avião estava descendo, provavelmente já estava entre Unai e Brasília, deve ser o município de Unai aqui. Né? Já tinha passado para Paracatu. Aqui uma lavoura que é cheia, tá vendo? Olha que lavoura, olha que florada que deu. Ela é cheia de terraço. Né? Aqui, sítio Palmeiras, tá vendo? Não dá para ver todo, mas é cheio de terraço aqui, cheio de barraginha, tem uma casinha aqui embaixo. Essa topografia aqui é ideal para você plantar café? Não. Isso aqui é aquela classe 5, 6, talvez até 7 aqui. Mas está aqui, ó, tem carreador em nível, tem caixa seca, tem barraginha, tem uma matinha aqui, né? É absurdo, né? Mas o cara não devia ter plantado, mas plantou, né? Resumindo isso aqui, né? Uma nascente proteção, ideal 50 metros, um novo código permite que seja só 15, ideal é 50, tá? Cercar e vegetação ciliar, tá? Aqui é a mesma coisa, nascente, cercada, né? Deixa aí nascendo as espécies aqui dentro. Aqui você tem a nascente. Essa parte aqui de cima é a área de recarga, por isso que é a APP. Se algum dia alguém reclamar com vocês, para que plantar árvore em topo de morro? Para recarregar sua nascente, tá? Básico assim. Isso aqui, gente, são os dados daquela nascente seca lá. O ano era 2001. Estava fazendo o meu mestrado na época. A gente fez... A nascente estava seca. Tinha alguma água minando ali, pouca coisa, mas tinha alguma coisa, né? E a gente tinha, que era para a tese do Marco Antônio, para o livro do professor Valente, a gente tinha que medir a vazão daquele tempo, porque a gente ia fazer aquele trabalho. Aí que eu falo que são coisas que você aprende, né? Ouça isso que eu vou falar, porque eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Eu acho que tem naquele livro do professor Valente, não tem tempo que eu li, nem lembro mais. Ele falou, o que a gente vai fazer, né? E o professor Valente perguntou, eu olhei para a cara dele, ele olhou para mim, eu olhei para o Marco Antônio, ficamos eu e o Marco Antônio igual dois bobos lá, a gente não tinha a menor ideia do que ia fazer. Ele falou, gente, vocês estão animados aí? Animado tem que estar, né? Amanhã vocês vêm para cá, tragam enxada, 2 enxadas. Tá? Marco Antônio traz, Maurício traz outra. Dia seguinte, nós lá, enxada. Deixa eu ver se tem foto disso aqui. Tem. Quando eu fizer a apresentação lá em rádio, vai ter, tá? A área onde era nascente sofreu um pouco de subsidência. Subsidência é quando o solo desce, assim. Tá? Porque foi secando, foi reduzindo a umidade do solo, ela desceu um pouco. Falou, gente, vocês vão... Entra capinando aí. Falou, professor, vai capinar aqui? Entra capinando aí, gente. Nós dois lá, né? Ruim de enxada pra caramba. Mas conseguimos 2, 3 horas, uma gração mais ou menos, capinamos lá tudo, né? Depois que capinamos, falou, tira tudo, cisca tudo, tira tudo aí. Eu e ele, igual peão, né? Nós tirando lá, tiramos tudo, limpamos. Falou, gente, agora vocês vão fazer aí no meio uma espinha de peixe. Aí eu comecei a rir, o Marco Antônio também, não entendemos, mas ele estava brincando, né? Falou, você não sabe o que é espinha de peixe? Eu falei, não, professor, não sabemos o que é espinha de peixe, não. Vocês vão fazer no meio da área, que era uma área circular, tá, gente? No meio da área, vocês vão fazer com o bico da enxada um dreno de aproximadamente 10 centímetros de profundidade. Faz aí. Eu, Marco Antônio, igual o menino bem mandado, né? Fizemos suco, de ponta a ponta, vazando o círculo todinho. Agora vocês vão completar a espinha do peixe. Falei, como é que faz isso, pessoal? Lateralmente inclinado 45 graus, vocês vão fazendo sulcos de 5 centímetros de profundidade em direção a esse sulco principal. Aí vão nós dois, eu de um lado, Marco Antônio do outro. Fizemos sulco lá. Pronto. Agora amanhã a gente volta aqui e fomos embora. No dia seguinte a gente chegou lá, já estava minando água. E já estava se direcionando para o canal principal. No canal principal já tinha um pouquinho. Aí ele levou
não tinha falado para a gente. Ele levou um vertedouro de base triangular, que é para medir a vazão. Nós fizemos uma mini barragem lá na ponta da espinha do peixe, lá da coluna principal. Colocamos esse vertedouro e deixamos ali. Tá? E fizemos uma mini barragem na cabeça do vertedouro. Né? Na cabeça do vertedouro. 3 dias depois a gente voltou. Aí já tinha formado, cara, uma mini represa, mini mesmo, porque era 1 metro quadrado, mais ou menos. Estava cheia de água. Mas não estava vazando pelo vertedouro ainda, não tinha enchido o suficiente, não. Faltava assim, uns 5 centímetros para chegar no vertedouro. Ele explicou para a gente já tinha entendido o que era a lógica. Aí a gente voltou 2 dias depois, nesse dia aí, dia 23 de agosto de 2001, foi quando a gente fez a primeira leitura, que era para medir a vazão. Qual que era a vazão? É isso aqui mesmo, 340 mililitros por minuto, não é por segundo, não. Tá? Aí fomos fazendo várias, né? Todo dia a gente fazia, aquela coisa toda e tal. 1 ano depois, olha quanto que ela tinha aumentado. É pouco ainda, né? Era 0,34, passou para 2 litros. Põe em percentual isso aqui. Né? Dá mais de 700%. Né? Mais de 700%. E foi por aí. A última que eu fiz foi em 2008, 4,87. Tá? Isso numa área pequenininha. Em rádio eu vou mostrar para vocês quanto que aumentou a vazão da microbacia. Tá? Então isso aqui só para você ver. Né? Essa água aqui, a vazão da nascente, que antes nem tinha, depois passou até essa, e depois passou até essa aqui, ela replicou em toda a microbacia. Aumentou a produção assustadoramente. O que a gente fez efetivamente? Retivemos a água na bacia, aumentando o tempo de concentração, cessando o escoamento superficial. Só isso que a gente fez. Né? E cobrimos o solo. O boi parou de entrar lá, o capim cresceu, amorteceu o impacto da água, diminuiu a compactação do solo, aumentou a produção de matéria orgânica e por aí afora toda essa história que vocês sabem. Né? Aqui mostrando o papel das matas ciliares, né? Aqui mostrando. Qual mata ciliar? Protege o leito do rio. Aqui, ó. Sem mata ciliar. Tudo que você joga vira depósito. Lixo. Né? O Credigar mostrou na apresentação no dia da defesa de projeto dele, ele achou uma poltrona naquele córrego Horizonte ali em Rive. Uma poltrona. Tá? Algum morador de Rive foi lá, jogou uma poltrona no córrego. Você acha de tudo. Né? Aqui do jeito que é certinho. Vegetação, tem boi, tem cerca aqui, ó. Aí o boi vai beber água como? Aqui, ó. Põe um canal aqui, pode ser bambu, faz tudo coisa barata. Aqui você faz pode usar uma lata velha. Não é para comprar nada caro, sofisticado, não. Produtor rural pequeno tem que ser tudo trem usado, né? Bacia velha, trem velho, bambu. O bicho não tem dinheiro, não. Isso aqui é do Luciano Cordoval, lá. Essa aqui é minha, lá, aquela que eu mostrei para vocês ali. Essas aqui é do Luciano Cordoval. É tipo essa que o Guilherme mostrou lá feito, né? Aqui é um trabalho que eu conheci da Embrapa, fantástico. Ó. A área totalmente degradada. Foi feita aqui 4 linhas em nível. Né? Terraço de base estreita. Introduziu a cássia manja caçolerícia. E virou isso aqui. Gente, isso aqui é isso aqui, tá? Isso aqui era pasto? O cara falava que era pasto. Né? Foi a área que a Embrapa comprou. Aqui é pasto. As vacas aqui, ó, holandesa, pretinha e branca, preta. Na sombra. Você vê que elas ficam passando na sombra aqui, barriga cheia. Né? Então, né, aqui já é estabelecimento. É a linha do Ernest Gols, onde você vai estabelecer um campo de permacultura. Né? Você vai usando a placenta, que ela vai seguindo aquela sequência toda, é para você introduzir espécies clínicas, e faz isso aqui dentro. Isso aqui, gente, que eu falo, que aquele cara que tem 3.000 hectares, ele não vai fazer isso aqui, ele vai rir disso aqui. Quem vai fazer isso aqui?
o pequeno produtor da agricultura familiar. Vai fazer na fazenda, vai fazer em 1 hectare, para ele ter o quê? Para ele ter banana, para ele ter mandioca, para ter isso, para ter isso, para ter isso, para ter aquilo. Né? Essa aqui é a ideia. A fazenda maior. Não dá para fazer, faz linha. Você vai plantar o quê aqui? O que você quiser. Isso aqui é tudo pasto, não é? É tudo café. Tá, planta uma linha aqui. Pode ser palmeira, pupunha, pode ser palmito, jussara. Se for dentro d'água, planta açaí aqui, não tem açaí. Planta grevilha, abacate, tangerina. Tangerina, se for pasto, não pode, né? Porque as vacas vão comer tudinho. Né? Bom, então são pratos que a gente mostrou. Né? Plantio em curva de nível, terraceamento, plantio direto, associação de culturas, rotação de culturas. Né? Resumindo, modelo familiar de produção agroecológica. A agricultura familiar deve estar associada com adjetivos considerados positivos, tais como moderna. Pensa na família Care, tá, gente? Eu vou falar, pensa lá na família Care. Eficiente, sustentável, solidária. Você lembra da família Care? Aquele encontro de senhoras, troca de semente. Uma mudou para a cidade, aí deixou as plantas dela toda para a outra cuidar. Ervas medicinais. Produtora de excedente de alimento. Ninguém quer agricultura de subsistência, não, tá? A agricultura de subsistência é um trem que acabou. Esquece isso. Esquece isso. Hoje a gente quer produção agroecológica nesse modelo aqui, né? Estão vinculados ao processo de construção, né? Os modelos agroecológicos de produção sustentáveis, que a gente apregoa, ele tem que ter essa base aqui, tá? A agroecologia como ciência estabelece as bases para a construção de estilo de agricultura sustentável e estratégia de desenvolvimento rural sustentável. Né? Isso é um discurso nosso. Aqui um ecossistema natural, aqui a monocultura, né? E aqui uma agrofloresta familiar. São modelos de produção. A economia linear é que a agricultura convencional usa. Né? Produz, pega os recursos, leva para a fábrica, vai para casa, a gente consome e vira lixo. A economia circular, recursos. Né? Vai produzir, vai consumir, vai restaurar, reciclar, compostar, vai reutilizar e vai voltar ao processo produtivo. Né? Isso aqui é coisa do futuro. Isso aqui empresas grandes já estão fazendo, tá, gente? Isso é coisa de gente da roda. Não. Eu diria que quem mais faz isso aqui hoje são empresas grandes, tá? Por interesse, às vezes, até financeiro, divulgação, né? Economia circular, é isso aqui. É o output de um determinado tal ser o input de um outro processo. Ou seja, o que sai é lixo de um lugar, vira insumo para um outro lugar. Né? Processo de compostagem, né? Isso aqui é fácil fazer. Quem mora em roça pegar tudo que sobra de alimento, de fruta, não sei o que, nada de lixo, esquece lixo. Vem aqui, material orgânico, faz uma pilha. Tem 2 meninos que estão fazendo a tese deles, o Lean, também é um menino assim, está fazendo utilizando o resto da piscicultura, de peixe, né, misturando com gramínea e com cepilha, né? Pilha de compostagem, vira composto orgânico e vai virar fertilizante de novo. Né? Essa é a lógica. Né? Composto orgânico em cafeicultura. Né? A produtividade, né? Eu tenho assim trabalhos que eu já li, até o livro que eu produzi, a Bruna está mexendo nele, né, Bruno? A quantidade, o que a produtividade aumentou quando você substituiu o adubo químico pelo equivalente em composto, mas você fala assim, não é a mesma quantidade de nutriente, é a mesma quantidade de nutriente. Só que o composto melhora a estrutura do solo, enquanto o adubo químico destrói a estrutura do solo. Entendeu a diferença? Mesmo você colocando a mesma quantidade de nutriente. Né?
Produção de mudas. Fantástico, né? Reduz a necessidade de aplicação de adubo, né? Vermicompostagem, né? O Nilton faz lá na Jaqueira, né? Você pode ter lá suas minhocas aqui, produzir humus, produzir composto, bem fácil, tá vendo? Aqui, você faz um negócio aqui sem rebocar, sem nada, barato, né? Coloca a terra aqui, cobre e vai jogando material orgânico aqui, né? Você vai produzir humus, né? Isso aqui já eu tinha feito para a turma do café, não, já está aqui, eu vou falar. Isso aqui eu gravei o Adriano Gabriel, ele usa esse nome aqui, Gabriel Barista Oficial. Ele tem como é que chama aquele negócio? Não é blog, não, gente. As coisas modernas, eu esqueço o nome. Spot o quê? É Instagram, professor. Não é Instagram, não. Mas, assim, um spot... Quanto da roupa ali é Instagram. Isso aqui é Instagram. Mas ele tem um negócio que chama Spot, não sei o que também, esqueci. Que tá lá, gravado, né? E ele grava entrevistas. Eu fiz uma entrevista com ele grande, né? Era para ser pequena, deu 2h30, eu sou meio exagerado, sobre a arte da colheita do café. Né? Então, quem quiser ver, acessa isso aqui, está lá ainda. É lógico que vai produzir café. Tem todo o segredo para você produzir café, do plantio até a colheita para você produzir café especial. Né? E quem gosta de café, vale a pena ver. Ele é um menino bom, é bem produzido. Né? Ele é engraçado que ele e a mulher dele são psicólogos. Moravam em São Paulo, ficaram de saco cheio, já estão na faixa de 40 anos. Mudaram para Alegre porque ele quer ser barista. E não quer mais voltar para a cidade grande, adora mexer com café. Né? Isso aqui é um quadro, eu gostei, coloquei para enfeitar, bonito. Né? Isso aqui é uma lavoura. Vejam bem. Eu acho que essa lavoura aqui é em Marilândia, tá, Marciano? Se eu não me engano, tenho quase certeza que é em Marilândia. É isso mesmo, professor. Propriedade Delício Stefenoni, produtor e corretor também de café. Portador. Isso. Fiquei no alto da encantado. propriedade dele. Muito bonita, muito bonita. Tem um aluno meu que fez estágio lá, ele está fazendo até mestrado agora lá na UFV. Né? Ele fez um trabalho dele lá, a TCC dele foi nesse lugar, eu participei da banca, eu gostei tanto dessa foto aqui, que eu peguei. Né? E tem fotos bonitas, assim, quando você vê a coisa bem feita, né? Aqui, olha, certinho, né? Conservação, né? Compara aqui que não tem nada direito, né? Isso aqui era para dizer, e esse aqui é o que a gente queria, né? É uma propriedade pequena, típica de agricultura familiar, com as coisas certinhas. Né? Mato ciliar, casinha, plantio, café, boi, né? Café aqui, planta o que você quiser, e aqui em cima até peixe. Né? Bom, por hoje é isso aí, gente. Consegui acabar aqui, eu pensei que não ia dar. Semana que vem, para quem chegou depois, tem gente que chegou depois, né? Deixa eu colocar aqui. Sobre a apresentação do trabalho final, do projeto final. Dia 24 de junho, daqui a 2 semanas. André, Bruna, César, Danilo, Eduardo, Heloísio, Guilherme, Isabela e Jéssica. Tá? Dia 1º de julho, derradeira, no dia 1º eu vou lançar a nota de vocês. Tá? Vocês apresentam aqui, à tarde eu corrijo capítulo, corrijo projeto, parte escrita, apresentação e lanço a nota. Dia 1º de julho. Aí é João Paulo, João Sávio, Zé Carlos, Josemar, Marciano, Maria Amélia, Otávio e Priscila. Tá bom? Fala assim, não deu tempo, aí aquele negócio assim, né? Tem aquela pergunta assim, o que eu posso fazer? Né? Eu não sei o que eu posso fazer, porque é o último dia, aí que vem aquela coisa, né? O pessoal que... Deixa eu só interromper a gravação aqui. Pode ficar um pouquinho aí que não acabou, não. Eu vou falar só despedir para acabar a gravação aqui, mas não acabou, não, tá?
Pessoal, um abraço para vocês. Ô, professor. Interromper a gravação aqui, mas não acabou não, tá? Só para interromper a gravação aqui,